Boa tarde, boa noite. Estamos de volta aqui com os temas da semana. Hoje é quarta-feira, 20 horas, pontualmente. Estamos voltando aí aos nossos vídeos semanais. Todas as quartas e sábados a gente sempre traz um tema para ser debatido, comentado, discutido aqui no canal, tá bom? Eu fiquei aí praticamente uma semana sem gravar vídeos em respeito à memória de uma querida amiga que faleceu a semana passada em função da Covid, e também em memória ao meu querido companheiro de 14 anos e meio, meu querido Arthur, que veio também a falecer a semana passada, e eu mantive aí um luto por esse período, tá bom? Mas vamos lá, a vida continua, né? A gente tem que botar a cabeça para frente, seguir os nossos caminhos e colocar os temas sempre que achamos importantes aqui para a gente debater, para a gente discutir, para a gente comentar, tá bom? Roda a vinheta. Bom, pessoal, hoje trago aqui um tema para a gente debater, discutir um pouquinho, que é a questão do racismo. Nós vimos aí os fatos lamentáveis que ocorreram aí no dia 19 lá no Carrefour, né, com a agressão àquele cidadão negro que foi barbaramente agredido pelos seguranças do supermercado. E depois aí, durante o decorrer das semanas, a gente viu e acompanhou vários depoimentos de nossas autoridades se manifestando contrário à ação que houve lá no Carrefour. E mais incrível que pareça, eu não vi nenhum comentário do presidente da República manifestando o pesar pelo ocorrido, né, pelo fato lamentável ocorrido na véspera do Dia da Consciência Negra. O que eu vi foram comentários dos mais idiotas, né, nas redes sociais, querendo imputar a responsabilidade desta agressão ao pobre coitado que foi terrivelmente agredido, né, no Vi a declaração do Mourão que não existe racismo, que estão querendo importar coisas aqui para o Brasil. E infelizmente, gente, se nós formos fazer uma reflexão profunda, né, existe racismo sim no nosso país. E é uma coisa que nós temos que combater, porque não há, na minha opinião, coisa mais hedionda do que o crime de racismo, tá certo? As pessoas, elas são, independente de sua cor, verde, amarelo, azul, branco, vermelho, preto, pardo, né? Elas são pessoas, são seres humanos iguais e merecem as mesmas oportunidades, né? As mesmas chances. Não é o fato da sua cor da pele te denegrir, né? Que aliás é um termo racista, tá certo? Denegrir é um termo racista. Realmente não faz o menor sentido nós termos esse tipo de racismo segmentado, né, incrustado na cabeça das pessoas. Vi comentários estúpidos na internet, né, tentando justificar a morte do rapaz pelo fato dele ter uma ficha corrida ou ter passagens pela polícia, uma coisa que não tem nada a ver com a outra, é de uma sandice, né, que vem a cada dia mais sendo difundida no país, né? O país hoje está numa situação péssima, lamentável, é triste nós vemos esses casos acontecendo, não é o primeiro, não é o segundo e não vai ser o último, enquanto nós não assumirmos, né, as nossas responsabilidades
e confrontarmos esse tipo de segregação racial, tá certo? De novo, não importa o tipo, qual que é a etnia da pessoa, se é caucasiano, se é africano, se é asiático, não interessa, né? O que importa é o ser humano, é um ser humano como outro qualquer. E você que está aí, né, me assistindo, você vai falar, porra, mas aqui no Brasil não tem racismo. Então faça uma reflexão. Veja no seu dia a dia, né, veja as oportunidades que tem uma pessoa de cor negra ou parda progredir na sua profissão, né? Quantos médicos de cor negra você conhece? Um exemplo, né? Eu, na minha formação como engenheiro, de vários engenheiros que trabalharam comigo, eu conto nos dedos de uma mão quantos eram negros. Então, vocês veem a oportunidade, ela começa apesar, né, a ter um peso muito importante já pela sua cor da pele. Então, é realmente uma coisa para ser pensada, para ser discutida, e não dar uma de Bolsonaro e dizer que você é daltônico, né? Que você não enxerga a cor, coisas desse tipo. Eu acho que você tem que enxergar as cores e respeitar, né, o ser humano que existe ao seu lado, o ser humano que está buscando oportunidades, que está querendo progredir como um outro qualquer. Tá certo? Então, realmente, é um assunto muito sério, o Brasil precisa pensar nesse assunto, né? Não só notas de pesares, né, que a gente viu aí dos senhores deputados, senadores, né, e outros políticos, mas enfrentar a situação com realidade, né? E não colocar um indivíduo estúpido. Eu nunca vi, né, uma pessoa tão pária na minha vida ser presidente de uma Fundação Palmares. Esse sujeito é realmente um desqualificado. Aliás, como todos os membros que esse governo conseguiu colocar aí, né, nos pontos mais altos. Não vi uma manifestação da senhora Damares, né? Não vi, não existe. Tá certo? O cara lá que é o presidente da Fundação Palmares, ele vem questionar o Dia da Consciência Negra, é um idiota, né? Você vê um presidente da República que não fez uma manifestação sequer de pesar pela vítima, tá certo? Você vê um vice-presidente da República, Mourão, que eu acho ele até um cara bastante coerente em vários assuntos, né? Ele é bastante politizado, vamos dizer assim. Dizer que no Brasil não existe racismo é querer tapar o sol com a peneira, tá certo? Então, pessoal, eu peço a vocês de coração, encarem essa realidade, porque todas as vidas interessam, todas as vidas são importantes, independente da cor da pessoa, né? E as oportunidades têm que chegar a todos, tá certo? De maneira igual, uniforme, tá certo? Sem preconceitos, tá bom? Esse era o meu recado. Esse assunto já foi extremamente discutido em todos os canais aí no YouTube, na televisão, na mídia, e eu não tenho muito a acrescentar a não ser isso, tá bom? Era isso que eu gostaria de colocar nesse vídeo de hoje, para que a gente faça uma reflexão profunda e uma análise concreta do que acontece no Brasil, tá bom? Por isso que o tema desta quarta-feira e o tema do próximo sábado é o Brasil, e o Brasil com letra minúscula. Cada vez o nosso Brasil está menorzinho. Cada vez que há um crime racial no país, o país se torna menor. Cada vez que um presidente da República, né, não se manifesta, o Brasil se torna menor. Tá bom? Esse era o primeiro assunto desta quarta-feira, com temas mais importantes que houveram durante a semana.
E o outro assunto que eu vou tocar é a questão do apagão no Amapá. A questão do assunto do apagão do Amapá, eu vi aí vários comentários a respeito da privatização do setor elétrico. A privatização, pessoal, é muito importante. Ela tem que ser feita. Nós não podemos dar mais cabide de emprego, né, a um bando de gente que está aí pagando salários absurdos, né, porque trabalham em empresas estatais. A privatização, ela é importante. Só que tem um detalhe que as pessoas esqueceram. Quando foi criado, ou foram criadas as primeiras privatizações, naquela época, na época do governo do Fernando Henrique Cardoso, criou-se as agências reguladoras. As agências reguladoras tipo Anatel, ANEEL, Anvisa, ANA, né, e tantas outras, né, que existem aí, foram criadas justamente para fiscalizar as privatizações. O princípio é fantástico, né? A agência reguladora existe no mundo inteiro, em todos os lugares existem essas agências reguladoras e elas são ocupadas no mundo inteiro por pessoas técnicas e pessoas com potencial, né, das agências reguladoras. Vocês vejam o caso da Anvisa hoje, por exemplo, que é comandada aí por um almirante, né? Qual é o teor técnico que o almirante tem, né, para ter controle, né, ou exercer o controle, tá certo, sobre os medicamentos que vão ser implantados no país, tá certo? Por exemplo, sobre as vacinas, aí saiu aquela confusão idiota, imbecil, né, da Coronavac e Anvisa que suspendeu os testes. Por quê? Por falta de eficiência, por falta de conhecimento técnico. E a mesma coisa aconteceu no Amapá. No Amapá, né, quem ganhou a licitação e a privatização do setor elétrico lá foi a Isolux, uma empresa espanhola, que quebrou e o seu contrato foi repassado para uma segunda e essa segunda passou para uma terceira. E a ANEEL, que deveria fiscalizar todo esse processo, inclusive a capabilidade dessa terceira empresa que buscou o contrato, não fez. Por quê? Porque talvez atendesse a alguns interesses de políticos locais, né? Não se esqueçam, lá está Romero Jucá, lá está Sarney, né? Então a indicação política nas agências reguladoras acabou, né, com o princípio básico de fiscalização que deveria existir e nós temos que cobrar isso, né? E mais ainda, cobrar desses senadores que aprovam os nomes dos diretores dessas agências reguladoras, né? Cobrar que essas pessoas tenham conhecimento técnico sobre a matéria que eles vão analisar, sobre as empresas que eles vão fiscalizar. Porque se não houver o conhecimento técnico ilibado, né, a pessoa tem que ser ilibada, não pode ser um corrupto, e isso nós estamos cansados de ver que acontece, vão acontecer outros Amapás pelo Brasil, né? Não só pela ANEEL, mas vão acontecer outros problemas relacionados às outras agências reguladoras, porque elas foram dominadas pelos políticos e se esqueceram os técnicos. Tá certo? Aquele princípio básico, quando foi feito lá atrás, né, na época de iniciarmos as privatizações pelo Fernando Henrique, se criou todas essas agências reguladoras, está lá escrito claramente que o diretor deveria ser uma pessoa ilibada e técnica no assunto, um conhecimento técnico naquilo que ele vai mexer, entendeu? Então, e mais inacreditável, de novo mostra o desgoverno desse país, né? Como é que pode deixar
Um estado 19 dias sem energia elétrica, né? Sem mobilização, e o presidente da República foi lá para apertar um botão que ele nem sabia qual era o botão que ele viria apertar, né? E foi dar um tapa na mão do cara que estava apertando o botão certo. Para quê? Né? Por isso que foi achincalhado, né? Ao chegar no Amapá, porque realmente nós estamos num desgoverno absurdo, gente. Tá bom? Esses eram os 2 comentários desta quarta-feira. É o Brasil com B minúsculo. Continuamos aí dessa forma. Próximo sábado, por favor, não se esqueçam, 18h30, nós temos aí mais assuntos para serem debatidos, os principais temas da semana, os assuntos mais controversos, mais discutidos, a gente vai tocar no próximo sábado. E tem muita coisa sábado que vem, hein? Nós vamos comentar sobre o filminho do Twitter do Bolsonaro, nós vamos comentar sobre a nossa diplomacia, que é uma piada, né? Com o Beato Salu, que nem diz o Marco Antônio Villa, né? Nós vamos falar sobre a reunião do BRICS, a reunião do G20, tá certo? E vamos também lembrar um pouquinho lá das eleições americanas com Biden. Ok, pessoal? Muito obrigado. A gente se vê sábado, 18h30. Tá bom? Um grande abraço e tamo junto.